Aleluia. Amém, meu Pai do Senhor, para a igreja. Abra sua Bíblia em Evangelho, se escreveu o evangelista Mateus, amém, irmão? Capítulo 24. Mateus, Novo Testamento, 24, 12. Está ali na tela, amém, irmão? Se tiver dificuldade, olha para a tela. Glória a Deus. E diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Nós estamos aqui, uma palavra famosa, amém? Ela já vem de muitos anos e a gente só dá continuidade. Os irmãos observam aqui o verso 1, você pode acompanhar. Jesus, ele fala aqui a respeito do templo de sua época e ele está ensinando, ele sai, e o texto informa que os discípulos ficam estarrecidos com a construção que Herodes constrói, só que o que Jesus solta pela sua boca não volta vazio, irmão. Costumo dizer que Jesus nunca brincou de soltar a palavra, tudo que ele falava acontecia. Observe que uma vez Jesus solta uma palavra contra uma árvore e ela se seca. Ele solta uma palavra contra o templo e o templo foi destruído. Logo você observa que a seriedade, o poder da palavra de Deus é tão grande que Jesus lança uma profecia narrando para que eles não viessem se impressionar com o templo, porque tudo que foi construído por mão humana seria destruído. Logo os irmãos fazem um check-up na análise dos versículos e vê que Jesus não para somente ali. Ele narra que nos últimos dias, antes dele voltar, haverá um desequilíbrio sobre a face da terra. E você acompanhando, você vê que é formalizado de diversas formas, como, por exemplo, Jesus traz um desequilíbrio educativo. Ele diz que apareceria falsos ensinos, falsos ensinadores, e ele diz que por causa dessa educação errada, as pessoas seriam enganadas. Mas ele traz a narrativa que quem começa o engano praticamente era o ministério quíntuplo. O que era isso? Era formalizado pelo apóstolo, pelo profeta, pelo evangelista, o pastor e o doutor. Só que ele vai trazer a narrativa que haveria falsos profetas. Então, aleluia, um dos ministérios, que fazia parte do ministério quíntuplo, parece que ele inverteu os valores. Aleluia, do certo ele passou a fazer errado. Ele aprendeu muito, mas não se contentou com muito de Deus e passou a buscar conhecimento fora e ensinar. O problema, irmão, não é você ser somente cheio do conhecimento, é você passar esse conhecimento com verdade, seriedade e honestidade. Então, o que ele fez? Passou a ensinar errado. Olha para mim, tudo que é ensinado errado, irmão, é passado para frente. E tudo que é ensinado verdadeiramente, você também vai passar para frente. Mas a maior facilidade é o ensino errado, porque ele cresce como um granguena. Aleluia. Tudo que é errado praticamente ganha muita força. Mas eu aprendi que a mentira ela só chega enquanto a verdade, a mentira só permanece enquanto a verdade não chega. Glórias a Deus. Então Jesus fala do desequilíbrio educativo, ele também fala do desequilíbrio familiar. Ele disse que haveria dentro de uma casa, aleluia, duas pessoas brigadas, morando no mesmo quintal. Ele fala que a sogra estaria brigada com a sua nora, aleluia, montando guerra no próprio quintal ou morando na própria casa. Glórias a Deus, aleluia, trazendo assim um desequilíbrio, uma desarmonia familiar. Também ele fala sobre as nações. Ele falou que haveria doutores, ou seja, homens condecorados, que iriam brigar por causa de espaço. Então ele vai dizer que haveria briga entre as nações, guerra entre as nações, e por causa disso, o amor das pessoas simplesmente iria se esfriar. Jesus também vai dizer que haveria problema terreno, aleluia, aleluia, ele vai dizer que haveria terremoto, maremoto, por causa de um desequilíbrio sobre a terra. As placas tectônicas, você vê hoje na Venezuela, um desequilíbrio
praticamente terreno, matou diversas pessoas, glórias a Deus, por causa de um choque que acontece entre as placas. Quem pagou foi quem? Os seres humanos. Diversas pessoas morreram. Na China também. Na China foi pior ainda. A terra matou pessoas e a água também veio ajudando. Glórias a Deus. Então a gente passa a entender que tudo que Jesus disse vai se cumprir. Já está se cumprindo. Nada que Jesus falou. Olha para mim, irmão. Tudo que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus já está acontecendo. Só que há um detalhe bastante interessante. Quando a gente chega no verso 12, você vai narrar e você vai ver que Jesus agora implica com nós, com a igreja. Ele vai dizer que a seguinte ordem: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Veja que não é de todos, porque a palavra muitos aqui não tem uma definição. O um é um artigo indefinido, dois é definição. Todo mundo sabe pela matemática, só que um é artigo indefinido, ou o português, como você queira entender, aleluia. Só que um aqui, muitos, não tem definição, é uma parte, pode ser a terça parte, assim como o Satanás caiu do céu com os seus anjos, com a terça parte, é uma definição, já está definida ali, a terça parte. Mas nos últimos dias, a Bíblia diz aqui, fala a seguinte ordem: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Diga para o teu irmão assim: amor não acaba. Ah, irmão, fala para ele: amor não acaba. Amor esfria. Você vai perceber que o amor nunca acaba. Por quê? Porque Jesus falou que ele não vai acabar, ele esfria. Nada tem capacidade de acabar com o amor. Aleluia. Porque o amor, ele não é produzido por ser humano. O amor é produzido por Deus. Ele é a fonte de todo amor. Tudo que você tem, irmão, saiu de uma fonte. Só para você entender, a paz que você tem sai de fonte. O príncipe da paz gera fonte. É a fonte que produz essa paz dentro de você. O amor que eu e você tem, que a gente fala que amamos as pessoas, não é produzido somente em nós. Nós não temos capacidade de produzir esse amor. Aleluia. Vou explicar para você entender. Que primeiramente tem que vir da fonte. Tudo que existe vem de uma fonte, irmão. A verdade vem de uma fonte. A mentira também vem de uma fonte. O amor vem de uma fonte. O ódio vem de uma fonte. A raiz de amargura vem de uma fonte. A ansiedade vem de uma fonte. Logo você observa que aqui a iniquidade tem um objetivo definido. E qual é? É esfriar o amor. Observe que a iniquidade aqui, simplesmente pela Bíblia, João tem uma palavra bem, muito simples, ele diz que quem comete pecado, comete iniquidade. E quem comete iniquidade, comete pecado, porque o pecado é iniquidade. Mas você vai perceber que a teologia nos dá um jantar um pouco espaçoso para nós aprendermos com ela. Logo você observa que no campo teológico, a palavra iniquidade significa pecados sem arrependimento. Então você entende que aleluia, os graus do pecado, como por exemplo, a iniquidade, ela tem uma função de atacar só o amor. Ela não quer saber da tua beleza, ela não quer saber, por favor, ela não quer saber da tua roupa, não quer saber dos seus bens materiais, mas ela vai esfriar o seu amor. Logo você observa que se ela atacar o teu amor, tudo que você tem, ou os que você botou no coração, também se esvai. Porque ninguém consegue amar, aleluia, com sentimento frio. Se você tem amor ao seu carro, se tu esfriar o amor por ele, ele fica jogado na sua casa. Se você ama a sua casa, se o amor por ela se esfriar, ela fica jogada. Automaticamente a traça e a ferrugem, o que acontece? Vai comer ela. Então você passa a entender que a palavra iniquidade aqui, ela tem um objetivo definido. Ela ataca. E quais são esses ataques? Primeiro, ela ataca o amor entre família, o amor entre pessoas, o amor entre generais, o amor entre pastores, o amor da igreja. Porque primeiramente, irmão, observe que o ataque primeiro vem para a igreja. Porque é a igreja que inflama o mundo, é a igreja que é o sal da terra, é a igreja que é a luz do mundo. O mundo não sabe amar, porque Jesus falou, aleluia, o meu amor vos dou, não dou como o mundo dá, porque o mundo não sabe amar. Observe que a gente aprendeu a amar, porque Deus nos amou
primeiro. Então você observa que esse amor foi derramado no nosso coração. Se nós observarmos em Romanos capítulo 5, se pudesse botar na tela para o povo ver, aleluia, a Bíblia fala que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, aleluia. Então a gente aprende que o amor que a gente tem foi derramado. Por quem? Pela terceira fonte. Observe que o Antigo Testamento fala da primeira fonte. Quem é a primeira fonte? É Deus. A primeira fonte é Deus. A segunda é Jesus. E a terceira, se tu perder, irmão, olha para mim. Se você perder essa chance de aprender a amar, você vai simplesmente perder a oportunidade do que é beber da fonte. A primeira fonte era Deus. Ele amou Israel como ninguém. Até então, ele pega Oséias e vai falar: Oséias, é o seguinte, vou te dar uma mulher, essa mulher é infiel, ela vai se chamar Gomé, ela vai ter 2 filhos, aleluia, ou mais. Você vai observar que Deus fala para ele assim, ó, ame essa mulher, mesmo ela te traindo. Então, Gomé trai, aleluia, Oséias, mas depois Deus fala para Oséias, é o seguinte, essa mulher saiu, os amantes bateu nela, quebrou ela todinha, e agora você vai ter que ir lá, trazer ela de volta, mesmo sabendo que ela deitou com mais de 10 homens. Vai lá, Oséias, e fala para Gomé, que mesmo ela te traindo, o amor seu ainda não mudou. Por favor, irmão, quem traiu foi Gomé, o amor de Oséias permaneceu mesmo, porque Deus reforçou o amor dele para suportar aquela traição. E ele chega para Gomé e fala assim: vem, Gomé, vim te buscar para te levar para casa. Parece que eu vejo aqui numa conjecturação que Gomé pode falar para Oséias assim: mas eu te traí. Mas ele vai dizer: volta para casa. Mas eu te traí, eu não quero saber, só sei que eu recebi uma ordem do céu para poder te amar. As portas da minha casa estão abertas e eu estou te recebendo de volta, porque o amor que eu estou tendo aqui agora não provém do meu sentimento. Se fosse o meu, eu te meteria na justiça e receberia os meus bens, mas a ordem que eu estou dando aqui é que Deus me disse para te amar, mesmo com a tua infidelidade. Deus está dizendo para você: tu me trai, tu é infiel. Pode até cometer adultério espiritual, mas o meu amor permanece o mesmo. Vou aplicar para tu entender. Tu saiu da igreja, quem saiu da igreja foi você, mas o amor de Deus ainda permanece o mesmo. As portas estão abertas, é só entrar, que Ele quer te salvar nesta noite. Levanta a mão para glorificar, porque a graça de Deus já está aqui desde manhã. Aleluia! Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Olha para mim. Não existe esse negócio, eu não amo mais essa mulher, eu não amo mais esse homem. É mentira, irmão. É mentira. Amor não acaba. Amor não acaba, irmão. Amor esfria. Vou exemplificar só para você entender. Talvez você tenha a situação que eu estou falando aqui. Não amo mais esse homem, não amo mais essa mulher, amém. Mas você botou um monte de entulho ali em cima, sufocou o amor. Por isso que você não quer mais, porque o teu amor está sufocado. Agora, se tu deixar o amor que Deus deu para Oséias entrar no teu coração, por favor, o perdão sai. Amor não cabe, irmão. Amor fica sufocado. Vou pegar pesado aqui, irmão. Quantas pessoas com ódio, raiva e rancor no coração? Por quê? Não consegue perdoar ninguém. Porque ele sufocou o coração e o coração agora não consegue mais transmitir sentimento de amor. Bombeamento do coração fica assim, ó. Ele bombeia para jogar sangue, faz assim, ó. Quando ele faz assim, ele não consegue porque já entupiu todas as correntes sanguíneas. Até teu sangue tem sentimento, irmão. Aleluia, Valdir. Eu vi um cientista, irmão. Ele foi um dos primeiros a fazer a transfusão de sangue. E ele fazia teste. Só que ele pegou um rapaz maluco e foi fazer teste nele. O que ele fez? Ele pegou sangue de cordeiro, irmão. Porque ele dizia que o sangue humano tem muitos sentimentos. Aleluia.
Glória a Deus. Aí o sangue de animal é puro. Praticamente, ele dizia. Então ele fez essa conexão. Só que o camarada não aguentou. Ele morreu. Então foram fazendo experiência e agora a gente pode fazer o quê? Transfusão de sangue. Só que tem até problema. Se o seu sangue não for compatível, a pessoa tem o quê? Ela morre, irmão. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Então a gente aprende, irmão, que o sangue tem sentimento. Teu sentimento corre na tua veia sanguínea. Glórias a Deus. É por isso que a iniquidade ela não tem o objetivo só de esfriar amor. Quem aguenta, irmão, uma pessoa fria? Hã? Ninguém aguenta, não, irmão. É ou não é, irmãzinha? Essa é a realidade. Só que Jesus está dizendo assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Entenda que a iniquidade não trabalha sozinha. Ela precisa de colaboração. Porque a iniquidade é o estágio maior do pecado. Como, por exemplo, vamos explicar para você entender. O pecado, irmão, ele só te desvia do alvo. Na tradução aqui, pecado é desvio de alvo. Se você tem um objetivo, o pecado entra e te desvia. Só que o objetivo do pecado é assim. Se você estiver conectado com a direção de Deus, ele vai jogar um monte de entulho também só para desviar você da direção de objetivo que é Cristo. Você pode perceber que toda pessoa que peca, qual é a função dela? É se esconder. É ou não é? Ela sai do objetivo definido, como no caso de Adão. Ele pecou, ele fez o quê? Se escondeu, ele saiu do objetivo direto que era Deus aparecer para conversar todos os dias com ele na viração do dia. O dia que ele pecou, o que o pecado fez com ele? Agora olha para mim, irmão, Deus expulsou ele do jardim, por quê? Foi uma luta para ele poder se conectar com Deus de novo, fora do jardim, com a mente aberta, conhecimento aberto. Você pode perceber que Deus passou a se conectar com Adão depois que Sete conheceu sua mulher e teve um filho. Qual o nome dele? Hã? Qual o nome dele? Hã? Enos. Aleluia. E passou-se o quê? A invocar o nome Senhor. Então você vê que o pecado fez. O pecado derrubou todo mundo, irmão. A Bíblia fala aqui que todos pecaram e destituídos estávamos. Precisava vir alguém para resolver o problema do pecado. Deus fez vários bonecos de barro. O mais próximo de resolver o problema foi Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Porque Enoque descobriu tanto código que Deus falou para ele assim, rapaz, vou te levar porque não dá mais para tu ficar na terra, que tu chegou num nível de santidade tão alto. Aleluia. Que eu vou ter que te levar. O primeiro Deus teve que levar e veio Davi. O homem segundo... Olha para mim, irmão. Tudo que passava no sentimento de Deus, descia para Davi. Por isso que ele teve sucesso em tudo. Eu conheço só um general, que é Davi, me desculpa, um rei, que fez com que a Síria pagasse imposto para Israel. Depois ninguém conseguiu fazer isso. O único que botou as nações sujeitas a Israel foi quem? Davi. Mas por que ele fez isso? Direção de Deus, irmão. Mas Davi pecou, e pecou feio. Mas ele sabia que não podia se afastar da presença de Deus por causa do pecado. Então aparece Jesus, irmão. O anjo diz assim, ó, vou te dar um filho, Maria. Vai nascer na direção de Deus, até o nome dele tem que vir do céu. Ele vai salvar o seu povo do seu pecado. Aí começa Jesus a vasculhar, irmão, aonde tinha problema relacionado a pecado. Aleluia. No capítulo 8, você vê uma mulher que comete adultério, trazem ela para apedrejar. Todo mundo tinha pedra na mão e pecado escondido. Jesus fala assim, ó, quem não tem pecado que atira nela. A primeira pedra. Todo mundo saiu, começando pelos mais velhos. Jesus chama ela no particular e fala assim, moça, é o seguinte, estou zerando o teu pecado hoje.
Pode abrir o capítulo 8, irmão. O cartão de visita é que é uma mulher adúltera, varão. Aí Jesus fala assim, ó, estou zerando o teu pecado hoje, vai, não peques mais. Agora olha para mim, irmão, Jesus precisava morrer na cruz? Hã? Você vai pensar que eu vou falar heresia aqui, mas Jesus não precisava morrer na cruz. Porque ele zerava pecado, estando vivo num corpo humano, só com a palavra, vai, não peca mais, teu pecado está zerado. Mas por obediência do Pai, que ele tinha que morrer por todos os seres humanos e levar o pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário e crucificar o pecado na carne, ele teve que morrer por mim, morrer por você. Ele teve que morrer por esses obreiros todos aqui, ó, aleluia, por essa juventude toda, essas crianças todas, aleluia, só estamos aqui dando glória a Deus e aleluia, porque morreu um jovem de 33 anos na cruz do Calvário, e hoje nós somos livres, livre do pecado, vós quereis ficar. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Ah, canta aí, vai. Olhai pro Cordeiro de Deus. Por quê? Olhai para o Cordeiro de Deus. Quem foi liberto pela morte de Cristo aqui? João 8,31, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 32, conhecereis Jesus, ou a verdade, e a verdade vos libertará. João foi mais profundo e ele disse que o sangue de Jesus tem capacidade de nos purificar de todo o pecado. Eu fui livre, quem está comigo nesta noite? Levanta a tua mão porque o sangue carmesim desceu sobre nossa vida. Agora, o Rosinaldo, evangelista, o problema do pecado foi resolvido. Ah, Evandro, eu estou com o problema do pecado. Você viu que as pessoas que evangelizam, ele fala assim, só não vou para a igreja porque eu estou no pecado da bebida. Ah, para. Ah, não sirvo a Jesus porque eu ainda estou fumando. Que história é essa? Ah, eu não sirvo Jesus porque eu sou fraco. Quando vem uma mulherzinha bonitinha, aí eu não aguento. Né, irmã Ruth? Conversa fiada, irmão. Desculpa essa expressão. Quem não quer servir Jesus, irmão, fica de, conversinha. Conversinha, irmão. Agora olha para mim. O problema do pecado foi resolvido. Será que a cachaça é mais forte do que a morte na cruz de Jesus? Será que a bebida que te paralisa é mais forte do que a morte no Calvário? Ou será que essa prostituição é mais forte do que o sangue que foi vertido no Calvário? Jesus resolveu o problema do pecado, irmão. Agora, a iniquidade não trabalha sozinha, ela precisa do pecado. Agora, o pecado não trabalha sozinho, ele precisa da ajuda da concupiscência. Existem 3 ataques, irmão, que vêm sobre a nossa vida. Primeiro, é a concupiscência, foi lida aqui agora de manhã, no começo, chamada de vil concupiscência. Depois vem o pecado, depois vem a iniquidade, depois vem a transgressão. Existem 3 coisas que o diabo quer tirar da igreja. A primeira é o amor. Olha para mim, a segunda é a fé. Terceira é a santidade. Vamos explicar. O que é concupiscência? Desejos inflamados na carne. Aleluia. Tiago 1,14. Bota na tela, por favor. Alguém me ajuda? Tem ninguém ali, não? Bota na tela Tiago 1,14, por favor, só para o povo ver. Confere aí, irmão. Tiago 1,14. Eu tenho um de cor, mas para você entender. Olha para mim, o Paulo chegou em Bereia.
Os bereanos conheciam Paulo, sabiam do que ele era capaz, a palavra que ele pregava era muito boa, mas mesmo assim os bereanos fez assim, ó, sabemos que tu é Paulo, que por onde tu passa tu faz milagre, o diabo corre da tua direção, mas mesmo assim a gente vai examinar se o que tu fala está escrito na palavra, dá um glória a Deus, irmão. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria, pula. Depois, havendo a concupiscência concebida, ao desejo, dá à luz o quê? E o pecado sendo consumado gera a morte. Pode pular? Não erreis, meus amados irmãos, obrigado. Agora olha para mim, irmão. Primeiro vem o desejo. Desejo quem cria é você. Vou aplicar para tudo a glória. Todo pecado que você cometeu foi consciente. Ninguém erra porque, a mulher apareceu e eu pequei. Mentira, tu bolou o plano, foi engodado, atraído, depois pecou. Porque para pecar a gente pensa, irmão. Aleluia. Para cometer deslize contra a palavra a gente pensa tudo, irmão. Aleluia. Você já viu o cara que fuma? Ele trabalha a semana toda, torce para chegar a quinzena, ele pega a quinzena, automaticamente compra lá 30 maços de cigarro, porque ele é escravo. Aí ele tem que abrir um maço, puxar o cigarro, botar na boca, pegar o isqueiro, acender, tem que sair fogo, ele bota na boca e tem que puxar. E depois ele se sacia, se engasga e joga a fumaça fora. Por que ele faz isso? Que ele é escravo. Pedro disse que se você for vencido por qualquer coisa, tu se torna escravo daquilo que te vence. João 8,32, Jesus reverteu. Me conhece, eu te liberto. Conhece a verdade, ela te liberta. Pode te internar 90 dias dentro de um centro de recuperação. Se lá não tiver a palavra, tu vai sair e vai voltar da mesma forma. Mas quando tu ouve a palavra, tu fumava, tu bebia, adulterava, roubava e mentia. Vai sair de lá liberto pelo poder da palavra. Porque o pastor de lá vai dizer assim, vamos acordar lendo a palavra. Aleluia! Então, o pecado não trabalha sozinho. Primeiro tem que ser bolado. Vem a concupiscência. O que é a concupiscência? Desejos inflamados. João disse que existe a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a concupiscência da vida. Porque a concupiscência da vida, João, ele trouxe a narrativa que é a soberba da vida. A soberba é desejo. Querer ser maior ou melhor do que alguém é soberba. Isso aí é criado dentro de você. Você que cria esses demônios. Aleluia. Olha para mim, irmão. Não existe ninguém melhor do que ninguém nessa terra. Existem ideias melhores do que ideia. Conselhos melhores do que conselho. Pessoas melhores do que pessoas não existem na terra dos viventes. Eu posso ser bom pregando aqui, se é que eu sou bom que se existe isso. Ou eu posso explicar a palavra muito bem para você. Mas Deus tem pessoas melhores do que eu e você. Aleluia, com mais intelecto, puro, capacidade. Mas isso não dá o direito de mim, de você, de querer ser melhor do que ninguém. Todo mundo é útil para alguma coisa na obra do Senhor. Onésimo, sai da cadeia. Volta para Filemão. Na mão de Filemão tu não prestava. Mas aqui na cadeia tu roubou, veio para cá, bateu junto com o Paulo na cadeia. Volta para o teu Senhor, diz para ele que tu me foi muito útil e para ele te receber, porque ele me deve. Fala para ele te receber como se estivesse a recebendo a mim. Quero ver se não recebe. Dá um glória a Deus, Marília. Aleluia. Isso é a Bíblia, irmão. Eu estou contando história não, irmão. Graças a Deus, irmão, que essa contação de história foi quebrada. Eu sentei para estudar, aprendi, e lá disseram para mim assim, ó, para de contar história em cima do púlpito. Poderia estar falando aqui que o Brasil perdeu, né? Coração fala, a boca fala, o coração... Mas meu coração está cheio desses troços não, irmão. Já fui bom de bola, hoje não, aleluia, jogo no time de Jesus, glórias a Deus. E eu não estou nem aí, o pastor disse que nós somos mais do que vencedores. Deixa eu ver se tem aqui. Agora, a concupiscência gera desejos
que é produzidos carnalmente. Olha para mim, irmão. O Paulo falou no capítulo 8 que nenhuma condena há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os desejos da... Ele disse que a carne, nem com verdade, ela é sujeita às coisas de Deus. Aleluia. Nem pegando 30 Bíblias dessa aqui, ó. Quem está na carne, na concupiscência, tu pode fiar a Bíblia de goela abaixo deles assim, ó. Eles não são sujeitos à palavra de Deus. Existem duas igrejas caminhando junto, irmão. Uma com fogo aceso e outra com fogo apagado. Uma que é submissa a esperar o noivo voltar e outra que é apressada e sai voada. E ainda quer ter resultado no final. Por favor, naquele dia a porta fechou para aquelas donzelas. Ele disse, aparta de mim que eu não vos conheço. Tinha palavra que Jesus falava assim, aparta de mim que eu não vos conheço, vós que praticou iniquidade. Olha para mim, irmão. Desejo quem tem que matar é eu e você. O problema do pecado, quem resolveu na cruz foi Jesus. Ninguém tem poder aqui contra o pecado não, irmão. A não ser que tu se batize nas águas para a remissão dos pecados. Aí você deixa de ser escravo e se torna servo de Cristo. E a Bíblia fala que quando Cristo se manifestar, por nós nascer de novo, nós vamos subir com Ele e veremos Ele assim como Ele é. Mas a iniquidade, quem é que pode com a iniquidade? No campo secular, iniquidade significa injustiça. No campo teológico, são pecados sem arrependimento. Como, por exemplo, o pastor bota aqui alguém que ficou 1 mês e meio cumprindo disciplina. Quando é no primeiro dia da outra semana, ele comete o pecado de novo. Aí o pastor pega, dá banho, porque pastor é assim, irmão. Ele sempre vai te levar para as águas tranquilas. Hã? Quem está me ouvindo, diga amém. Fica difícil até de dar glória, né? Estou contando história não, irmão. Se quiser comer muito, amém. Quem é de comer muito, come. Quem não é de comer muito, tu vai ter que comer do mesmo jeito, irmão. Aleluia! A iniquidade, irmão, ela faz a pessoa pecar em pecados generalizados, rotativos. Sai de disciplina hoje, amanhã está pecando de novo. Porque ela precisa ser tratada, não mais disciplinada. Parece igual, né? Mas não é. Tratamento. É igual Miriam. Atrasou 7 dias a congregação de caminhar. Porque Moisés fez o quê? A minha irmã. Mas joga dentro dos cuidados. Vai se tratar, Miriam. Aí a congregação parou por causa dela. 7 dias lá, ó. Sumo sacerdote, que era o irmão, teve que ir lá olhar ela. Está curada? Por que ela ficou nisso? Porque ela cometeu um deslize. Qual era? Quem sabe? Ela fala logo, irmão, é fofoca. Ela falou mal do próprio irmão, irmão. Saiu do mesmo ventre da mãe dela. Aí ele falou assim, não tem parede aqui não, é tenda. Mas estou atrás da tenda só ouvindo você e teu irmão falar. Mal do próprio irmão. Ele falou assim, tu fica com lepra. Teu irmão, vou sumir com ele em cima do monte. Dá uma glória a Deus, irmão. Aleluia. Deus sumiu com o Arão em cima do monte, morreu e ninguém sabe mais, irmão. Por quê, irmão? Pecados de iniquidade tem que ser tratado. A iniquidade, ela bloqueia teu sentimento, irmão. É a função dela, porque ela esfria o amor. É por isso que o diabo está atacando a igreja, que a única fonte de amor está dentro da igreja aqui. A igreja somos nós. Nós recebemos uma ordem de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai uns aos outros, como eu vos perdoai. Toma cuidado com a iniquidade, irmão. A concupiscência, nós temos que matar ela. Como? Foi lido aqui.
se santificando. Santificai porque eu sou Deus santo. 3 coisas que o diabo quer tirar da igreja. Eu termino ali 3 minutos, ó. Mas deu para pregar. Ó, a primeira, o diabo vai atacar com desejos carnais. Ele vai te instigar a pecar. E vai ativar, a carne vai ativar a concupiscência. Se você não mortificar a tua carne, por favor, irmãzinha, bota lá na tela, Colossenses capítulo 3, se conseguir. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não da terra, porque a vossa vida, ou a vossa salvação está escondida em Cristo Jesus e em Deus. Lá embaixo fala, bota mais para baixo, irmãzinha, Colossenses 3:1. Mortificai os vossos membros que estão sobre a face da terra. Capítulo 3, irmãzinha. Isso, já, olha lá, ó. Já até passei ela, irmão. Versículo 4. Bota lá para eles verem, ó. Sabe por que eu estou fazendo isso, irmão? Bota aí no 3. 3, isso. Olha lá, ó. Mortos com Cristo. Escondido com Cristo em Deus. Pula. Pula de novo, fazer um favor. Olha lá, ó. Olha o que a concupiscência produz, ó. Fornicação, impureza, afeição desordenada, viu, concupiscência. Avareza, que é a idolatria. Bota mais para baixo lá, irmãzinha. O que produz? Pelas quais vem o quê? A ira de Deus. A irmã hoje falou de ira aqui na profecia. Entregou para a igreja. Eu estou com raiva ou irado. Aleluia. Quem pegou, amém. Mas eu entendo que isso está na Bíblia. Quando Deus se zanga conosco, sai de baixo. Aleluia. É melhor cair na mão do diabo. Deus vai lá e tira. Mas cair na mão de Deus, irmã. Quero ver quem é o homem que pode te tirar. Levanta a mão e dá um glória. Jesus está te alertando hoje. Oh! 9 horas lá. Vou entregar no horário. Ó. 3 coisas que o diabo quer tirar da igreja. A primeira é o amor. Como ele vai atacar o amor? Lançando concupiscência. Pedro, o Paulo disse, em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, me corrija aí, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, é o primeiro ou o segundo. Paulo falou assim, ó. A manifestação de Cristo antes de Jesus voltar, haverá 2 ataques. O primeiro é o da iniquidade e o segundo da apostasia. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, né, pastor? 2. Pode botar na tela lá, ó. Ora, irmão, rogo-me pela vinda de Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Por favor. Olha lá, ó. Que não vos mova facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já pronto. Pula. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Termina aqui. Olha lá, qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha lá, se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, olha para mim, é esses 2 ataques que vai tentar aniquilar a igreja. Um ataca a fé e o outro ataca o amor. A concupiscência, ela só olha para mim, irmão, ela só corrompe a santificação que você tem. Porque aqui ninguém é santo, somos santificados. Santo é Deus. Mas ele deu quem é santo, santifique-se mais. É ele que chama nós de santo. Eu não posso falar que sou santo, eu sou santificado pela palavra. Mas se a palavra diz que eu sou santo também, glórias a Deus. Agora olha para mim, quem é puro, purifique-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é impuro, cometa mais torpeza ainda. Terminei. Agora é com você. Se merece glória, abra a boca, irmão. Isso. Eu não acredito que a glória de manhã
teve capacidade de apagar, porque o fogo não apaga no nosso meio, o fogo não apaga no nosso meio, o fogo não apaga no nosso meio, não apaga. Cuidado com a iniquidade, irmão, são pecados sem arrependimento, é diferente do pecado, o pecado já foi resolvido por Jesus, a iniquidade não. A iniquidade, vou pegar pesado aqui rapidinho, só para terminar. Ó, pastor, a iniquidade é assim. Ela faz a gente caminhar pensando que está salvo, mas a gente está perdido. Ah, onde está isso, Vando? Vou provar. Lembra do servo mau? Ele oprimiu os seus conservos. No final, jogaram ele nas trevas exteriores. Prenderam ele. Que ele cometeu iniquidade com seus servos. Mas tem uma passagem que fala que naquele grande dia, pregaram, cantaram na praça, expulsaram o demônio. Jesus disse assim, ó, apartam todos vocês de mim, vós que cometeu. Olha para mim, irmão, eles pregaram na praça, expulsaram o demônio, cometendo iniquidade. Chegaram o dia, olha para mim, na terra eles estavam fazendo a obra, mas quando chegou naquele grande dia, Jesus já revelou antes de acontecer. Quando chegou diante de Deus, ele falou assim, ó, vou condenar todos vocês porque vocês cometeram pecado sem arrependimento. Cometeram pecado em cima de pecado, mas não tiveram a obrigatoriedade de confessar esses pecados e deixar, para que a misericórdia te alcance. Vai para o fogo, vós todos que praticou iniquidade. A iniquidade te dá liberdade de caminhar bonito, cheiroso e cheirosa, mas quando chegar no reino do céu está condenado. O apelo é com o pastor. Maravilha! Glória a Deus. Aleluia.